batalha foi vencida por ti, Jesus, na cruz. Marcos 16, nós vamos ler o versículo 9 e o versículo 10. Diz assim: E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demónios. E partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Diga comigo, os quais estavam tristes e chorando. E eu nesta manhã gostava que nós meditássemos um pouquinho acerca da condição espiritual, emocional e sentimental dos discípulos durante o período que decorre entre a crucificação e a ressurreição de Jesus. Sabe? Porque, na verdade, enquanto o universo presenciava o maior milagre de sempre, Jesus tinha ressuscitado. Jesus estava vivo. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Amém? Ele está vivo. E enquanto o universo presenciava este milagre, este algo glorioso, algo fantástico, algo tremendo, nós vemos os discípulos a viverem e a experimentarem uma realidade totalmente diferente. Era como se eles estivessem a viver numa outra dimensão. Por um lado, nós vemos Jesus que tinha ressuscitado, Jesus estava vivo, não havia dúvidas, a morte foi vencida, Jesus venceu, Jesus triunfou, Jesus ressuscitou. E por outro lado, no entanto, nós vemos os discípulos escondidos numa sala a tentarem entender o porquê de todos os seus sonhos terem sido destruídos. E é sobre isto que eu gostava de partilhar um pouco nesta manhã. Sobre estes dois quadros totalmente contrastantes. Por um lado, um quadro de um Cristo ressurreto. Jesus saiu do túmulo em glória e em poder. A morte foi derrotada. A graça de Deus esmagou o pecado. Há esperança, há liberdade, há uma nova canção. O universo está a celebrar que Jesus venceu a morte. Jesus tinha vencido a morte. Jesus venceu. No entanto, encontramos estes homens sentindo-se completamente devastados, completamente desiludidos, completamente desanimados, sem esperança, sem futuro. E sabe, eu penso que estes dois quadros muitas vezes ilustram as nossas vidas. Pense lá um bocadinho comigo. É ou não é? Quantas vezes nós estamos lá em cima, oh, glória a Deus! E outras vezes estamos como os discípulos, não é? Como é que diziam lá que eles estavam tristes e chorando. Eles estavam desesperados, eles estavam desconsolados. E muitas vezes nós vivemos entre um e outro quadro. Ora estamos num quadro de vitória, num quadro de glorioso. Ora estamos num quadro de desânimo e de desilusão e de desalento. E sabe, há momentos determinantes na nossa vida em que nós temos que decidir se vamos continuar a viver com a dor da desilusão, com a dor da frustração, ou se nós vamos despertar, levantar-nos em fé e entrar na esperança da sua ressurreição. Esta escolha está diante de nós todos os dias. Todos os dias nós temos que tomar esta decisão. Nós todos os dias nos encontramos perante estes dois caminhos. Vamos ficar a curtir a nossa dor e a nossa desilusão, ou vamos nos levantar em fé e viver na vida gloriosa que Deus tem preparado para nós. E cabe a cada um de nós fazer esta escolha. Cabe a cada um de nós acreditar e viver na revelação da sua ressurreição. Ou então, também cabe a cada um de nós escolher curtir o nosso desânimo e a nossa desilusão. E a razão pela qual tantas vezes nós lutamos para lidar com estas duas situações radicalmente diferentes é porque, sem nos apercebermos, nós também somos muito parecidos com aqueles discípulos de Jesus. Se nós pensarmos um bocadinho, não é? Um pouco sobre isto, eu acredito que Jesus escolheu aqueles homens porque neles há uma representação de cada um de nós. Não é? Há um bocadinho de nós, não é? Neste discípulo, no outro discípulo, nós conseguimos identificar um pouco da nossa vida, do nosso coração, da nossa maneira de ser, da nossa personalidade.
Dentro deste grupo tão heterogéneo, há um com o qual nós nos conseguimos identificar mais. A nossa personalidade, os nossos anseios, as nossas mágoas, os nossos sonhos, as nossas desilusões. Alguns identificam-se mais com Pedro, não é? Pedro, alguém muito impulsivo, não é? Ele está, quantos são? Quantos são? Não é? Parece alguma coisa? Quantos são? Estas piadas a malta nova não percebe. Isto era de um programa de televisão, de humor, né? Que havia um boneco que dizia, quantos são? Quantos são? Mateus, não é? Um administrador cauteloso, não é? Tomé, que precisava ver para crer. João, aquele que tinha um coração amoroso, não é? Nestes 12 discípulos nós encontramos um bocadinho de cada um de nós, não é? Mas sabe, mais do que isso, mais do que qualquer semelhança entre as nossas personalidades, eu penso que eles representam o facto de que todos vivíamos uma vida sem significado, todos vivíamos uma vida sem propósito, até ao dia em que encontramos o nosso Salvador. Jesus trouxe propósito, Jesus trouxe esperança, Jesus trouxe significado às nossas vidas. Aleluia! Então estes homens, durante 3 anos, eles viveram uma vida, eu posso dizer, uma vida de sonho, não é? Eles viveram uma vida... Imagina a vida deles, não é? Eles desenvolveram um estilo de vida empolgante, entusiasmante, cheio de novos desafios. Jesus tirou-os de uma vida sem horizontes, não é? Eles a viverem apenas o dia a dia do seu trabalho. E Jesus tirou-os disso para uma vida de poder, de sentido, de propósito. Todos os dias havia novas aventuras, todos os dias havia novidades. Eles viam milagres, eles viam pessoas a serem curadas, eles viam coisas a serem transformadas. Eles viam uma nova esperança para aquele povo, eles viam a forma como Deus supria as suas necessidades, e isto era algo tremendo para eles. Mas agora, com a crucificação de Jesus, Jesus não estava mais com eles. Okay? Então agora começa a pensar, então agora sem Jesus, eu que vivia uma vida que era novidade todos os dias, e o que é que vai ser de mim? Então vou voltar outra vez para o ramo que eu andava? Jesus, agora, após a crucificação, Jesus não estava com eles, tinha sido traído por um deles, foi assassinado pelos romanos. E o que é que aconteceu aos seus seguidores? Eles foram dispersos, com medo também de serem mortos. Não é? Muitos dos seguidores de Jesus, eles foram dispersos. E ao estudarmos estas passagens, verificamos que podemos encontrar os discípulos em muitos sítios, mas há 3 lugares que eu gostaria de falar nesta manhã. 3 lugares onde nós encontramos os discípulos após a crucificação de Jesus. E estes 3 lugares são importantes porque representam 3 condições espirituais nas quais todos nós, numa ou noutra vez, nós nos encontramos. Podemos já ter estado lá, ou se nunca lá estivermos, se calhar o mais certo é que iremos estar lá. E o primeiro lugar para onde os discípulos foram depois da crucificação de Jesus é no cenáculo. E nós vemos que os discípulos estavam lá a fazer o quê? Fazer uma festa. Não, pois não. Nós vemos que eles estavam lá escondidos, porque eles estavam com medo que fossem atrás deles. Não é? Eles estavam cheios de desespero, estavam angustiados, estavam a chorar, estavam completamente desiludidos, estavam totalmente frustrados. E já vamos falar um pouquinho sobre isso. Depois encontramos também alguns discípulos que iam a caminho de Emaús. Aqui em Marcos diz que eles iam para o campo. Também já vamos falar sobre isso. E depois encontramos outros que foram pescar, tentando esquecer a dor por que estavam a passar. E estes 3 lugares representam 3 condições espirituais com as quais muitas vezes nós temos que lidar. Então, em primeiro lugar, nós temos aquele grupo de pessoas que vivem sem esperança. Em Marcos 16:10 diz, e partindo ela, anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. Sabe? E tal como aqueles discípulos, muitos de nós, passamos por situações em que somos levados a crer que já não há mais esperança. Somos levados a crer que o nosso sonho acabou. Talvez com a crise a tua vida tenha seguido numa direção oposta àquilo que tu esperavas.
A vida tem-te deixado num estado de desespero. A vida tem-te deixado num estado de desilusão. E estás a lutar para voltar a ter novamente esperança. Todos nós já passamos por este caminho. Todos enfrentamos situações em que pensamos, ok, por aqui eu já não me safo. Por aqui não há esperança. Não é? Não consigo ultrapassar isto. Este casamento já não tem ponta por onde se pegue. Quer dizer, já não há solução. Este casamento já não tem solução. A minha carreira profissional já não tem futuro. Neste emprego já não há futuro. Esta família já não pode ser curada. Já não há cura possível. Já não sei para onde ir, para onde me voltar. Este país, eu pensava que havia uma nova oportunidade, mas está a ser difícil. Está a ser difícil mudar de vida. Está a ser difícil encontrar esperança, encontrar alento. E há momentos na nossa vida em que parece que nós chegamos ao nosso limite. Eu tinha esperança que a reestruturação da minha empresa não chegasse a mim. Eu tinha esperança que o meu filho, finalmente, ele ia acertar o passo. Eu tinha esperança que os votos do meu casamento fossem mesmo a sério. Eu tinha esperança que ao mudar de cidade, ao mudar de país, seria uma nova oportunidade para uma vida melhor. E todos nós sabemos o que isto significa, certo? Planeamos a nossa vida de uma maneira, de certa maneira. Nós, quando somos jovens, planeamos. Eu aos 30 anos vou estar ali, aos 40 anos vou estar ali, aos 50 anos. Vai ser assim, fazemos tudo, temos sonhos, temos planos para a nossa vida, certo? Mas por isto ou por aquilo, a vida deu uma grande volta. Mas a mensagem da ressurreição de Jesus diz-nos: não há nada das nossas vidas que esteja fora do alcance da graça de Deus. Podes te alegrar comigo? Aleluia! Não há nada que Deus considere impossível. Não há nada inalcançável. E se Deus pôde ressuscitar o seu Filho Jesus, Deus pode ressuscitar o teu casamento. Deus pode dar nova vida às tuas finanças. Deus pode te dar saúde. Deus pode dar uma família saudável. Aleluia! Se Deus pôde ressuscitar o seu Filho, Deus pode preservar e guardar a nossa nação, pode salvar os nossos filhos, Deus pode traçar um novo rumo para as nossas vidas. Aleluia! E Deus pode avivar uma alma sedenta e cansada. E a ressurreição de Jesus mostra-nos que Deus conhece a nossa dor. Deus vê a tua desilusão, Deus vê o teu desapontamento e Ele é o nosso provedor no meio da dificuldade. Em Romanos 8:11 diz: e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aleluia! Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Aleluia! Este é o nosso Deus. O que é que Deus está a dizer? Deus está a dizer que nós podemos ter fé. Aleluia! Deus está a dizer que nós podemos abrir os nossos corações e confiar na sua palavra. Porque quando nascemos de novo, no nosso interior vai habitar toda a força de Deus, toda a glória de Deus, toda a natureza de Deus, todos os recursos de Deus. A vida de Deus está em ti. O Espírito de Deus habita em ti. Aleluia! E nós precisamos aprender a vestir-nos deste homem novo todos os dias. Todos os dias. E quando nós deixamos que o nosso Espírito controle as nossas vidas, a nossa vida vai mudar. Amém? E isto é um processo, não é assim? Nós temos que aprender dia a dia a vestir-nos do novo homem e vivermos de acordo com a vontade do novo homem e não do velho homem. Aleluia! Tudo começa no nosso interior. Diga à pessoa que está ao pé de si, tudo começa no nosso interior. E estes discípulos lá sentados no cenáculo, completamente derrotados, sentindo desilusão, sentindo desespero, eles tiveram que fazer uma escolha. Tiveram que tomar a decisão de ter fé no facto de Jesus ser o Filho de Deus e que o seu poder estava disponível para eles. E levantarem-se, aleluia, sacudirem o pó e começarem a viver nessa realidade de que Jesus está vivo. Encontramos também outros discípulos que iam a caminho do campo, diz no versículo 12 de Marcos 16. E depois manifestou-se de outra forma a dois deles, que iam de caminho para o campo.
Diz que estes dois discípulos iam para o campo. Mas lá em Lucas, a mesma passagem, né, diz que eles iam a caminho de Emaús, exatamente. E Emaús foi uma pequena cidade que era mais ou menos, estava a cerca de 7 quilómetros a noroeste de Jerusalém. E sabe, em muitos aspectos, Emaús representa na nossa vida a nossa própria cidade. Representa o lugar para onde nós vamos quando nos queremos afastar da frustração, da dor ou da desilusão. Sabe, Emaús representa o lugar onde nós nos isolamos para não lidarmos ou para não enfrentarmos a dor que estamos a passar. Para nós não lidarmos com a desilusão, para nós não lidarmos com a frustração. Então vamos para o campo. Sabe? E nós até podemos imaginar o que ia nas suas mentes. Estes homens estavam a lidar com a desilusão, com uma grande desilusão pela qual eles passavam. Afinal de contas, eles tinham deixado tudo para seguir Jesus. Eles deixaram tudo para seguir Jesus. Deixaram as suas casas, as suas famílias, os seus empregos, as suas amizades. Eles tinham acreditado em Jesus. No entanto, eles não entenderam bem a mensagem de Jesus, porque eles pensavam que Jesus era o Messias que viria para destruir Roma e restaurar a nação judaica. Imaginavam que Jesus seria coroado rei e que os tornaria príncipes. Mas as coisas não correram dessa maneira, pois não? Porque esse não era o plano de Deus. Eles não perceberam bem a mensagem de Jesus. Jesus não estava a falar de um reino natural, mas sim de um reino espiritual. Esta era a mensagem de Jesus. E ao deslocarem-se lá para o campo, ao deslocarem-se para Emaús, com certeza eles iam a fazer contas à vida, não é? Quem é que às vezes faz contas à vida? Eles iam pensar, mas agora o que é que nos espera? Não é? O que é que vamos fazer das nossas vidas? Que direção vamos seguir? Qual é o nosso propósito? Eles com certeza iam a pensar, mas o que é que vai ser de nós? E este quadro representa muitos cristãos que, com um bom coração, vêm à igreja adorar a Deus. Vêm escutar a palavra de Deus, o sermão a todos os domingos. Mas bem lá no fundo, eles estão a perguntar, então e agora? Qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é o sentido de Deus para a minha vida? Quando eu sair deste lugar, eu volto novamente ao lugar onde estava. Volto para relacionamentos quebrados. Volto novamente a ter que ir procurar um emprego. Parece que não há direção para a minha vida. Não sei qual o caminho a seguir. Sinto-me perdido. Preciso de um milagre hoje. E esta era a condição daqueles discípulos. Estavam a caminhar para lado nenhum, sem propósito, sem direção definida. Estavam espiritualmente e emocionalmente devastados. E nesta manhã pode haver alguns de nós que estão a passar precisamente por este tipo de situação. Fartos da caminhada, cansados da jornada, abatidos pelos embates que a vida nos tem trazido. Por isto ou por aquilo. E pensamos, como é que eu posso encontrar esperança? Como posso sair daqui? Ouve, Deus não se esqueceu de ti. Aleluia. Diz comigo, Deus não se esqueceu de mim. Esta é a verdade, meu irmão. Deus não se esqueceu de ti. Independentemente daquilo que tu possas estar a passar, Deus não se esqueceu de ti. Aleluia. Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um sentido para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Nada é por acaso. Aleluia! Mas nós temos que estar dispostos a deixar de viver a vida à nossa maneira e começarmos a viver a vida que Deus tem para nós. Aleluia! Sabe? Então os portugueses são muito bons no desenrasque, não é? Quando as coisas não estão a funcionar, nós tentamos fazer as coisas à nossa maneira, desenrascar as coisas à nossa maneira. É ou não é?
Mas muitas vezes o que nós temos que fazer é estar parados, esperar. E no tempo certo, Deus vai nos abençoar. Deus vai trazer resposta. Aleluia! Vida sem propósito é ação sem direção. A vida sem significado é apenas atividade sem destino, sem visão. A vida sem o plano de Deus é supérflua. Nós fomos criados por Deus para o conhecermos e para vivermos o propósito que Deus tem para nós. E por isso que Deus diz lá em Jeremias 29:11, a palavra de Deus diz: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia! Noutra versão diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz quem? Diz o Senhor. Quem é que sabe os planos que tem para nós? O Senhor. Aleluia! Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Aleluia! Deus está a dizer: olha, calma, eu estou no controle. Acalma o teu coração, não fiques desanimado, não fiques desiludido, acalma o teu coração, confia em mim, há um propósito, eu tenho um plano para a tua vida, eu estou no controle, aleluia. E depois Deus dizia ainda: olha, e já agora, a propósito, esses planos são planos para te abençoar, são planos para te fazer prosperar, são planos para te colocar no caminho certo, são planos para que tu vivas uma vida abençoada e com propósito, aleluia. Que planos são esses? Que tipo de planos? Olha, são planos bons. Apesar daquilo, da crise que o mundo passa, das guerras, disto, daquilo, da inflação, quais são os planos que Deus tem para a nossa vida? São planos bons. Aleluia! Diz à pessoa que só pede de ti: planos bons. Esses são os planos que Deus tem para a tua vida. Apesar da economia, Deus tem planos bons para a tua vida. Aleluia, nada daquilo que nós vemos pode impedir o mover de Deus. E mesmo no mundo que está doente e pecaminoso, Deus diz: se deixares de fazer as coisas à tua maneira, à maneira do mundo, e começares a fazer as coisas à minha maneira, eu tenho bons planos para a tua vida. Aleluia! Mas eu tenho que fazer uma escolha. Aleluia! Eu tenho que fazer uma escolha. Vou continuar a curtir a minha dor, a minha desilusão, ou vou despertar e entrar na alegria da salvação e entrar na vitória que Deus tem para mim? Porque na verdade Deus tem um plano e um propósito fantástico para a tua vida. E se isto é assim, nós vamos querer saber qual é esse plano. É ou não é? Não queremos saber que planos são estes fantásticos que Deus tem para a nossa vida? Claro que sim. Como é que nós descobrimos isso? A única fonte confiável de nós descobrirmos o plano que Deus tem para a nossa vida é nós conhecermos mais e mais o nosso Deus. É nós estarmos mais e mais perto do nosso Deus, mais perto do nosso Criador. E nesta manhã, deixa-me desafiar-te: corre para Jesus. Jesus não te vai abandonar, Ele está bem perto, está mais perto do que aquilo que tu pensas. Corre para Ele, aprende dEle, ouve a Sua palavra, e cada vez que nós estamos a meditar na Sua palavra, quanto mais perto nós estamos do nosso Deus, nós vamos de cada dia descobrir qual é o plano, qual é o propósito, qual é a visão que Deus tem para as nossas vidas. Aleluia! Não busques no mundo a direção para a tua vida, não olhes para ti mesmo, mas corre para Jesus e declara: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Não preciso apenas que me salves do meu pecado, mas preciso também que me salves de mim mesmo. Aleluia! E conhecendo o seu amor, conhecendo mais da sua graça, conhecendo mais da sua palavra, Deus vai nos levar para um caminho de vitória. Aleluia! Enquanto estes discípulos seguiam lá a caminho do campo, a caminho de Emaús, procurando afastar-se da dor e da desilusão para não terem que lidar com nada daquilo, a Bíblia diz que eles encontraram um estranho. E nós sabemos que esse estranho era Jesus, não é? E estes homens apenas reconheceram Jesus quando Jesus os deixou. Depois eles estiveram ali na caminhada, tomaram uma refeição, e só quando Jesus os deixou é que eles reconheceram que era Jesus. Isto acontece tantas vezes connosco. Deus está mais perto do que nós imaginamos. Deus está perto de ti. Deus caminha conosco. Deus caminha contigo. Aleluia! Deus está do nosso lado, quer tu sintas ou não sintas. Deus está do teu lado. Aleluia! Quando aqueles homens pararam um pouco, fizeram uma pausa,
deixaram, não é, como nós dizemos, o pó assentar. E ao partirem o pão, eles aperceberam-se. Jesus está conosco. Aleluia! Jesus está com eles, estava com eles. Deus está perto de ti. Tu podes não sentir, tu podes não ver nada. Mas a realidade até pode mostrar que está exatamente ao contrário, que Deus está longe de ti. Mas Deus está contigo. Deus está perto de ti. Deus está sempre do teu lado. Aleluia! Por isso nós podemos confiar no nosso Deus, porque Deus está aqui. Todos os dias Deus está contigo. Todos os dias Deus está contigo. Pode não parecer, mas vive com esta realidade. Deus está do meu lado. E eu não preciso me esconder. Eu não preciso ir para o campo. Eu não preciso ficar longe, pensando que estou sozinho, pensando que não tenho que lidar com nada. Mas eu sei que Deus está comigo, que Deus está do meu lado. Aleluia. Outro lugar onde nós encontramos os discípulos, eles estão num barco a pescar. Né? Eles foram pescar. Eu estou mesmo a ver, né? Pedro, né? Bem, melhor é ficar calado. Né? Foi pescar e quem vai pescar tem que fazer silêncio, não é? Então é silêncio. Perante uma dificuldade, o melhor é ficar calado, não é? E eu estou a ver o Pedro, não é? Homens, a resolver os homens, para falar das coisas está quieto. Só se for a refilar, não é? Se for para refilar, estamos aí. Mas se calhar o melhor é ficar calado. Então vão lá para o barco pescar, sossegados, para não ter que, não é, poucas palavras, sem mostrar emoções. Mas o que eu quero realçar aqui é que neste momento de crise, Pedro voltou a fazer aquilo que sempre fez, aquilo que sabia fazer. Ele era pescador, certo? Pescador de peixe. Jesus chamou-o e fez dele um pescador de homens, não é? E perante esta desilusão, perante esta crise, o que é que Pedro faz? Ele faz um reset, não é? E volta às definições de fábrica. E foi um bocadinho o que ele fez. Desligou, voltou a ligar e voltou aos seus padrões naturais, à sua forma antiga de viver. Todos nós temos estes padrões, esta maneira natural de encarar a vida. Todos nós temos definições de fábrica. E são todas diferentes, porque nós somos únicos, certo? E eu não sei quais são as tuas definições de fábrica. Se calhar alguns de nós têm nas definições de fábrica, salta-nos a tampa com muita facilidade. Porque essa é a tua definição de fábrica, é a tua forma natural de agir. Ou talvez focas a tua vida no teu emprego, na tua carreira, às custas da tua família. Sabe? E foi exatamente isto que Pedro fez. Ele voltou à sua carreira antiga, voltou para a pesca, de volta à sua vida antiga. E, meus irmãos, nestes dias nós temos muitas distrações que nos fazem perder o foco. Temos muitas distrações que nos fazem perder o propósito de Deus para as nossas vidas. E essas distrações carregam um preço muito alto. Nós ficamos presos às nossas distrações e as nossas distrações tornam-se hábitos viciantes e esses hábitos afastam-nos do propósito de Deus. Mas o que eu estou a alertar é que muitas vezes nós deixamos que essas distrações se tornem o centro das nossas vidas. E só vos estou a tentar relembrar que nós muitas vezes temos que recentrar o centro das nossas vidas, não é? Estou a falar, não é? Hoje em dia estamos viciados na imagem, é ou não é? De antes os homens criam-se, como é que se dizia? Com um grande bigode, não era? Machos, peludos, não é? Como é que se chama aquele ator brasileiro? Como é que é? O Tony Ramos, aquilo é que era um macho verdadeiro, não é? Agora não, né? Isto agora tem que ser tudo ali impecável, não pode haver nenhum pelo ali fora do sítio, tem que ser tudo ali, tudo direitinho, não é? Estamos viciados na imagem. Se não temos as sapatilhas daquela marca, já não vamos para a escola, os miúdos já não vão para a escola, tem que ter lá aquela marca, porque senão vão ser gozados. Se não for, se calhar a outra até é melhor, é mais confortável, mas tem que ter aquela marca, senão...
Não é? Estamos viciados na adrenalina, não é? Há pessoas que têm que estar sempre a mexer. Não conseguem parar, têm que estar sempre. E quando não há qualquer coisa a acontecer, eles têm que fazer com que haja alguma coisa a acontecer. Estão viciados no prestígio, no poder, muitos nas drogas, no álcool, muita gente viciada na carreira, vive em função da carreira, vive em função do emprego e estão viciados naquilo. Vão para casa, em vez de esquecerem aquilo tudo, deixarem a pasta no carro, façam como eu, deixem a pasta no carro, que é para não ir para casa. Agora já não precisamos de pasta, né? Agora temos tudo nas pens e isso. Mas em vez de... Vão para casa, ainda vão trabalhar e vão fazer isto até às tantas e não sei o quê. Os hobbies, as redes sociais, não é? Tantas coisas. E muitas vezes nós temos que pensar, como é que seria a minha vida se amanhã eu ficasse sem esta coisa que me dá prazer? Sabe? Isso vai determinar o teu sistema de valores. Isso vai determinar o centro da tua vida. Se o centro das nossas vidas é a nossa carreira, rapidamente vamos descobrir que esse é um fundamento muito fraco, muito instável. É um fundamento abalável. Se o centro das nossas vidas não for Jesus, nós estamos a construir as nossas vidas sobre fundamentos abaláveis. E vamos ter vidas que facilmente perdem o sentido, facilmente perdem o propósito, facilmente perdem o significado. Vamos viver vidas sem entendimento, sem direção. Mas quando Jesus é o centro das nossas vidas, aleluia, nós aí podemos viver vidas abençoadas, experimentando tudo aquilo que Deus tem preparado para nós, experimentando e vivendo no propósito do nosso Deus. Em Efésios 5,14 diz assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Aleluia! Esta é a mensagem de Deus para ti nesta manhã. Desperta! Deus quer despertar o teu coração. Aleluia! Não fiques a curtir a tua desilusão. Não fiques a fazer o papel de coitadinho, ninguém gosta de mim. Esta vida é sempre a mim, corre sempre mal, mas é sempre a mim. Nesta manhã, ao saíres deste lugar, eu oro para que a tua vida fique totalmente desperta para o propósito que Deus tem para a tua vida. Desperta tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo te esclarecerá. Aleluia! Isaías 61 diz: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Aleluia! Levanta-te e resplandece, porque o Senhor é bom.